A realidade bíblica do inferno. O tema inferno tem sido um dos mais debatidos e muitas vezes mal compreendidos assuntos dentro da teologia cristã. Ao longo dos séculos, várias ideias errôneas surgiram sobre o que a Bíblia realmente ensina a respeito do inferno. O inferno não existe na concepção de alguns, que o consideram como um mito inventado pelos gregos ou uma invenção da igreja medieval para impedir rebeliões contra o clero. Vivemos em um mundo de aspectos físicos e mesmo que algumas pessoas não sejam dotadas de visão, isso não anula o fato de que este mundo existe. Assim é com respeito à ideia sobre o inferno. Não é porque não o vemos que ele não exista. E há aqueles que afirmam que o inferno é aqui e citam aquela frase antiga e famosa: aqui se faz, aqui se paga. Aos que creem que o inferno é apenas um estado de mente e não um lugar literal. Apenas um estado da mente, resultado espiritual da separação de Deus. No entanto, Jesus descreve o inferno como um lugar real. Em Marcos capítulo 9, versículo de número 43, ele fala sobre o inferno como o fogo que nunca se apaga. Muitos filósofos e teólogos modernos, liberais, rejeitam a ideia de um inferno, considerando incompatível com os valores éticos contemporâneos e preferindo uma visão universalista, onde todos os seres humanos são filhos de Deus e espiritualmente salvos. A Bíblia alerta contra esses falsos mestres e esses falsos ensinos que distorcem a verdade. Mas o que é o universalismo? É a teoria de que todos acabarão sendo salvos no final. Essa teoria se baseia em textos como João capítulo 1, versículo 29, onde a Bíblia diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aplicam esse texto à somatória de todas as pessoas de todas as épocas. Chegam a citar até que, no futuro, na eternidade, até Hitler habitaria o céu. Mas essa teoria não tem sustentação bíblica. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, texto desta lição, Jesus fala sobre os justos indo para a vida eterna e os ímpios indo para o castigo eterno. Vejamos Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A palavra eterno, usada para ambos os destinos, implica em duração sem fim, refutando a ideia de que o castigo é temporário. Há aqueles que creem que o inferno é apenas para os piores pecadores. Uma teoria também incorreta. A Bíblia ensina que todos os que não aceitarem a Jesus ou confessarem como Senhor e Salvador estão destinados ao inferno. Em João capítulo 3, versículo 18, está escrito que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E em Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. A antiga crença de que o diabo está sentado em um trono, governando o inferno, está também totalmente incorreta. Na verdade, a Bíblia descreve o inferno como uma punição para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41 está escrito: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, lemos: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Dentre os que alegam que o inferno não existe, há os que dizem que a palavra Sheol, palavra hebraica, refere-se sempre à sepultura ou cova. Essa palavra é traduzida como inferno. É uma palavra polissêmica, ou seja, uma palavra que tem seu significado de acordo com o contexto em que está inserida e tem um sentido de castigo. No Novo Testamento, escrito em grego, a palavra equivalente a Sheol é Hades ou Hades, que significa local de tormento ou morada dos espíritos que partiram, mundo inferior e inferno. Trata-se de um lugar intermediário, onde as almas aguardam o juízo final. Precisamos de uma informação básica para não confundir estes termos. Primeiro, a existência do estado temporário é o aqui e agora, que é cronológico, o que é depreciativo, ou seja, o que envelhece e morre. Segundo, a existência do estado intermediário, ou lugar transitório, lugar de espera. A região considerada inferior dos mortos tinha uma tripla divisão, conforme Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24, e Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Uma das divisões chama Hades, significa lugar de tormento. Era um lugar de espera para o juízo final. O Hades é temporário, um lugar de sofrimento consciente, mas temporário. Segunda divisão, seio de Abraão, onde ficavam as almas dos crentes e penitentes, aguardando a primeira ressurreição, a ressurreição do justo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4. Terceira subdivisão, poço do abismo, descrito pela palavra grega tártaro, conforme 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Aqui a palavra inferno é tártaro no grego. Significa lugar mais profundo que a sepultura, ou submundo, conforme o texto, onde estão espíritos reservados para um tempo de juízo. Ambas as palavras são traduzidas para inferno nas escrituras do Novo Testamento.
Testamento, significando seções diferentes no submundo: Hades, seio de Abraão e Tártaro. Com respeito ao estado intermediário, existe uma doutrina equivocada conhecida como sono da alma, que diz que aqueles que estão neste lugar estão dormindo ou inconscientes. Eles se baseiam, entre alguns textos, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que diz: porque os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. A expressão "os mortos não sabem coisa nenhuma" é utilizada por esses que afirmam essa doutrina, sono da alma, para dizer que eles estão inconscientes. Mas o texto aqui relaciona os mortos às coisas terrenas. Quem está morto não tem noção das coisas terrenas, não sabe das coisas terrenas. Ainda em Atos capítulo 7, versículo 60, está escrito: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A expressão adormeceu também, para os adeptos dessa doutrina, é uma confirmação da inconsciência dos mortos. As escrituras refutam essa ideia. Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24, diz: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Os que defendem este ensino, chamado sono da alma, alegam que aqui, em Lucas capítulo 16, trata-se de uma parábola, que eu particularmente não creio. Não haveria necessidade de Jesus usar em uma parábola nome de pessoas. E mesmo se fosse uma parábola, Jesus não se utilizaria de um erro doutrinário, ou seja, algo contraditório às Escrituras, para fundamentar um outro ensino. Vejamos Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Em terceiro lugar, existe o estado eterno. Primeiro, o estado temporário, o tempo presente, o aqui e agora, o cronológico. Segundo, o estado intermediário, o estado temporário dos que aguardam a vida eterna e a primeira ressurreição. No paraíso, dos que aguardam o juízo final, no Hades, ou local de tormento. E, em terceiro lugar, o estado eterno, tanto de gozo e de paz eterna na presença de Deus, como de tormento eterno, conforme Mateus capítulo 25, versículo 46, texto dessa lição. A palavra aqui é Geena, que é também traduzida como inferno, e recebeu o simbolismo de lago de fogo. É uma palavra grega derivada da expressão Gehinnom, alusiva ao vale de Hinnom, lugar de sacrifícios humanos a sudoeste de Israel e lixão da cidade de Jerusalém, onde o odor de putrefação estava sempre presente e o fogo sempre aceso. Talvez por esse motivo a expressão de Marcos 9,44, que diz: onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E essa palavra ela diz respeito ao estado eterno dos mortos sem Cristo. Ainda sobre o estado eterno, é este que interfere nas decisões que no estado temporário. Por isso Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3, versículo 1 e 2, o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. O malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus manifestou a sua fé e tomou a sua decisão com o pensamento voltado para o estado eterno. Em Lucas capítulo 23 e versículo 42, a Bíblia diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas precisamos ainda pontuar algumas diferenças entre estas duas palavras, Hades e Geena. As duas têm tradução para inferno, mas a palavra Hades, que chamaremos de inferno aqui em particular, e lago de fogo, que é a palavra Geena. São termos que representam diferentes estados de punição para os ímpios. O inferno, ou Hades, é temporário, enquanto o lago de fogo é o destino eterno após o julgamento final. Compreender estas diferenças é fundamental para uma interpretação mais precisa das Escrituras e para a teologia cristã em geral. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 está escrito: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Como já descrito, este será o destino final de todos os descrentes e impenitentes. Diferente do Hades, o lago de fogo é descrito como estado eterno de punição. Apocalipse capítulo 20 e versículos 10 e também versículos 14 e 15, que diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado
lançado para dentro do lago de fogo. Só para identificarmos nestes versículos, morte e inferno aqui tem o mesmo sentido do que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno, que é Hades, assim como também em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. A junção das palavras morte e inferno nestes textos assemelha-se à ressurreição, seja para a vida ou para a condenação. Representa a junção da parte material, que descansa no pó da terra, e a parte imaterial, no estado intermediário. O lago de fogo será inicialmente inaugurado pelo anticristo e o falso profeta, ao fim da grande tribulação. O texto base dessa lição, Mateus capítulo 25, dos versículos 41 a 46, mas, na verdade, os textos que falam desde o versículo 31 de Mateus 25, relatam o julgamento das nações, que foram contra ou a favor de Israel, e acompanharão aqueles que estarão indo ao lago de fogo, o anticristo e o falso profeta, também aqueles que se insurgiram contra o povo de Deus. Outra analogia entre esses dois termos é que no primeiro se compreende um lugar das almas, que podemos dizer que é da alma e do espírito, já que são dissociáveis. Já o último, o Geena, exige uma completude, ou seja, o corpo e a alma. Mateus 10, 28 está escrito: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Na concepção de alguns, esse castigo não pode ser permanente, e sim temporário. Eles acreditam que o inferno, ou a punição eterna, é na verdade um estágio temporário de purificação, após o qual as almas serão libertas. Mas em Mateus capítulo 25, versículo 46, a Bíblia diz que este é um lugar de castigo e eterno. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A expressão castigo eterno, do grego kolassin aionion, antagoniza com a expressão zoein aionion, que é vida eterna. Se não temos dúvida que vida eterna é para sempre, por que acreditaríamos que castigo eterno seria temporário? E Apocalipse capítulo 14, versículo 11, descreve o inferno como eterno, sem fim. Apocalipse 14, 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. No inferno não pode ser um lugar de purificação, porque a Bíblia é clara em dizer que após a morte não há uma segunda chance para arrependimento. Hebreus capítulo 9, versículo 27, afirma que, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A decisão que uma pessoa faz em vida é definitiva e eterna. Dentre os que apregoam que o inferno é temporário, temos um ensino errôneo, chamado de aniquilacionismo. Doutrina que defende que as pessoas lançadas no Geena serão destruídas após pagarem a sua pena, passando estas a não mais existirem. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, afirma: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para quem não está familiarizado com a cronologia bíblica dos últimos tempos, o diabo será lançado no lago de fogo 1000 anos após o falso profeta e o anticristo terem sido lançados no final do período da grande tribulação. Não vemos aqui o cancelamento, o aniquilamento das penas destes dois anteriores. E o texto é claro em dizer aonde estarão. Daniel capítulo 12, versículo 2, fala de duas ressurreições, uma dos justos e outra dos ímpios. Agora veja Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 a 7. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aqui vemos a ideia de continuidade no castigo, não na sua consequência como eles pregam, mas no seu tempo mesmo, na sua duração. O aniquilacionismo só existe no sentido de que o mal estará impotente para sempre, aniquilado quanto aos seus efeitos. Deus não é injusto ao julgar os impenitentes eternamente, assim como não é injusto com os demais
a oferecer graça, como ofereceu aquele malfeitor da cruz, no último momento da sua vida, enquanto este viveu uma vida inteira de maldade. João capítulo 16, versículos 20 e 22, a Bíblia diz: em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Este é o estado eterno, tanto de gozo como de castigo, e ele é eterno. O pensamento de que o inferno contradiz a bondade de Deus está totalmente errado. A misericórdia de Deus se revelou da maneira mais radical possível, se é que podemos dizer assim. Ele puniu os pecados dos injustos no justo, em seu Filho Jesus. Deus oferece salvação a todos através de Jesus Cristo, conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele respeita a escolha daqueles que o rejeitam. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 8 e 9, está escrito: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E se engana quem pensa que o assunto consta apenas no Novo Testamento. Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Questionar a bondade de Deus pela existência do inferno é minimizar as consequências do pecado e, consequentemente, minimizar o tamanho da sua graça. Apesar do inferno ser um ambiente desagradável, ele não é mau em si mesmo. Ele é o lugar do julgamento do que é mau. A punição final do descrente ou impenitente é Deus realizando a vontade deste de manterem-se afastados dele, agora por toda a eternidade. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, está escrito: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem garante que em 1000 vidas, ainda com testemunho real da morte de seu Filho Jesus, estes se arrependeriam e creriam em Deus. C.S. Lewis diz: só há duas espécies de pessoas no final: os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. De fato, o inferno é um tema complexo, muitas vezes desconfortável, mas é uma parte integral da mensagem das Escrituras. E a Bíblia é clara e firme em sua descrição do inferno como um lugar de tormento eterno para os que rejeitam a Deus. Reconhecer essas verdades é essencial para compreender a gravidade do pecado e a grandeza da salvação oferecida por Jesus. Como lemos nas Escrituras, o inferno não foi feito para o homem, ele foi feito para punir Satanás e os anjos que caíram, se rebelaram contra Deus. E Deus proveu o livramento, salvação final em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem e confessam o seu nome, todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus nos dê a sua graça e da sua misericórdia. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.